Meio-dia e 26 minutos, vamos ao debate do dia, que hoje trata de um dos pontos mais sensíveis das contas públicas do Brasil. Um estudo do movimento Pessoas à Frente e da República.org identificou que 53 mil servidores brasileiros recebem acima do teto constitucional, hoje perto de R$46 mil, o valor equivalente ao salário de um ministro do STF. A análise percorreu 50 milhões de contra-cheques e revelou que esses pagamentos extrapolam o limite principalmente por meio de penduricalhos, auxílios, retroativos, vantagens e gratificações. O impacto é imediato nas contas públicas do país. 20 bilhões em um ano. Magistratura lidera os excessos, seguida pelo Executivo Federal e pelo Ministério Público. E, abrindo o olhar para outros países comparados, entre os 11 comparados, o Brasil aparece isolado no topo do ranking de supersalários. 53.488 funcionários com supersalários. A Argentina, que está em segundo lugar, tem 27 mil. E aí depois o número cai absurdamente. Estados Unidos com 4 mil, Reino Unido com 1.986, até chegar a Portugal, que é o penúltimo da lista, com 3 funcionários com supersalários. E a Alemanha com 0 funcionários com supersalários. Gustavo, diante desse estudo, o que significam aí esses números para equilíbrio fiscal, percepção de justiça no gasto público e também para a urgência de uma coisa que a gente fala muito aqui, que é a reforma administrativa? Não existem soluções, somente trade-offs. Isso, se a gente escolheu pagar 20 bi a mais para algumas pessoas, então eu vou taxar outras pessoas em 20 bi. O trade-off é esse, né? Para fechar as contas, então eu vou taxar processo produtivo, vou taxar outras coisas. E não estou falando de bets, não, tá, gente? Inclusive eu sou a favor disso, como eu já coloquei. Não, é o IOF, né? A favor de taxar as bets. De taxar as bets, né? IOF, taxar processo produtivo das empresas e etc. E por aí vai. Né? Então, esse é o trade-off que a gente enfrenta e essas são as nossas escolhas. Primeira coisa, assim, que é um dado, por que eles conseguem fazer isso? Né? Eu acho que é importante para todas as pessoas saberem, né? Tem lá o portal da transparência, né, federal lá. Você pode pegar lá e digitar o nome de quem que você quiser lá e ver quanto que recebe. Não é isso? Mesma coisa também tem no Estado e em todos os outros estados. Isso é importante, né, pelo menos da lei da transparência, para que esses dados possam ser elencados, né, para que eles possam ser, né, discutidos, né, no seu número em si, e não por achismos. Então, acho que esse é um esforço bacana. Eu vou fazer só mais um único comentário, assim, que eu acho que representa tudo isso que a gente vem discutindo, né, nos últimos 2 dias aqui, né, que são essa questão das escolhas. E tem outros dois livros, né, a gente fala muito do Caraza, do Bruno Caraza, O País dos Benefícios, né, e todo esse processo, etc. Tem outros 2 livros que eu acho que a gente deveria olhar, pelo menos para o nome deles, né? Obviamente a leitura, né, é extremamente incentivada, mas o nome já traz uma informação importante. O primeiro deles, que é de uma economista fantástica, que é a Zeina Latifi, né, que é inclusive esposa de outro grande economista, né, que é o Marcos Lisboa, né? E tem se dedicado bastante a destrinchar todo o processo econômico brasileiro, inclusive com um olhar histórico. O livro se chama Nós do Brasil. Primeira palavra, nós. Nós do Brasil. E o subtítulo, né, é assim, Nossas Heranças e Nossas Escolhas. É isso? Então essa palavrinha escolhas eu acho que está no símbolo mais que específico do porquê que a gente sanciona parte desse comportamento. E tem outras coisas que a gente vai discutir hoje, tipo porquê que a gente sanciona, como que a gente sanciona esse comportamento. E o segundo, que tem um nome, para mim, talvez o melhor nome de todos, que é do Fábio Jambiagi, que é um conhecedor de contas públicas e um autor, um acadêmico fantástico, assim como Alexandre Schwartzman, que talvez seja uma das principais vozes críticas hoje que a gente tenha, e foi esse diretor do Banco Central, enfim, um cara muito sério, muito sênior, e o livro se chama Complacência. Complacência.
por que não crescemos. Quer entender o porquê que a gente não cresce, né, etc., a gente tem que discutir essas escolhas e essa complacência que a gente faz. Isso está dentro do processo econômico como um todo. A gente falava agora há pouco que a situação expectacional é pior do que a situação hoje. Isso tem a ver com as nossas escolhas e tem a ver com a nossa complacência. Né? Acho que não tem muito mais o que falar, a gente exauriu grande parte do tema do lado econômico, né? Mas os trade-offs são esses, né? Nossas escolhas e as nossas complacências. É tão interessante porque quando você fala em complacência, significa que há uma sociedade letárgica que observa isso há muito tempo, ou você está surpreso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, ou espectador ou espectadora pelo YouTube. Vocês estão surpresos com esse dado dos supersalários? E de que os supersalários moram, na maioria dos seus casos, em 21 mil deles, no Poder Judiciário? Na magistratura, entre desembargadores e juízes? Não há surpresa alguma. Todos nós estamos sabendo dia a dia de escândalos, por exemplo, como um juiz do Mato Grosso que recebe mensalmente R$260 mil. Isso está estampado nas manchetes dos jornais. Mas nós nos calamos durante muito tempo. Porque nós entendemos que a reforma administrativa significa enxugar um Estado que é supostamente eficiente. Não. É um Estado com características de ineficiência eterna, que não discute a sua estruturação moderna e que, por isso, permite esses penduricalhos que vêm aí desde o tempo ancestral da formação brasileira no serviço público. Agora, pior do que isso, você chega para um juiz e para um desembargador e ele vai dizer para você assim, mas isso é um direito adquirido. Meu caro magistrado, me diga onde é que vai adquirir que eu vou lá e compro, porque se é adquirido, ele pode ser comprado por qualquer um de nós. Ou eu estou enganado? Não, só essa casta pode comprá-lo. Essa casta está, em grande parte dela na magistratura, no executivo, ou seja, ministérios, autarquias, empresas mistas, conselhos, e também no Ministério Público, que deveria ser o que mais deveria olhar com atenção para fazer a zeladoria do nosso comportamento republicano. Ora, para isso eles existem. Então, é tão vergonhosa essa situação que uma reforma administrativa não deveria estar acontecendo amanhã. Ela deveria ter acontecido há 100 anos. Mas, claro, eu estou fazendo uma figura de linguagem. Se nós não cobrarmos dos nossos prezados gestores essa eficiência, se nós não olharmos indignados para juízes e desembargadores e Ministério Público e funcionários públicos do Executivo que têm esses supersalários, nós nunca sairemos dessa situação. Porque a complacência, que é título do livro, é talvez a nossa principal marca. Pior do que a complacência, meu caro Gustavo e você que nos acompanha, é uma, entre aspas, admiração que nutrimos por esses bem-sucedidos Barnabés. Para quem não sabe o significado da palavra Barnabé, procure no dicionário e entenda por que é tão indigno você olhar para essa realidade. E é mais indigno ainda saber que apenas 4% dos servidores públicos do país, federais do país, consomem 20 bilhões de reais por ano. 4%. Uma casta de privilegiados que deveriam envergonhar-se de receber os seus contra-cheques, mas vangloriam-se de conseguir os penduricalhos, tais como auxílios, auxílio moradia para quem tem casa, auxílio aluguel para quem não precisa, paletó para quem pode comprar Jorge Armani e por aí vai a história triste dessa realidade do Brasil. Vou pegar aqui um pouco desses números que mostram essa discrepância absurda. Vou até tirar a Argentina dessa história, que tem 27 mil servidores aí com super salários, e o Brasil 53 mil.
Fazendo a estratificação aqui por área, você mesmo falou, né, Paulo? Magistratura, 21 mil funcionários. Eu fiz a soma aqui de Estados Unidos, Reino Unido, México, Chile, França, Itália, Colômbia, Portugal e Alemanha, que são outros países, 9 países que estão nesse ranking com 11. E somei todas as áreas, todos os super salários. 8.589 funcionários com super salários. Se a gente pega o Brasil, o número é menor que os 21 mil da magistratura, que os 12 mil, melhor dizendo, que os 12 mil do Executivo Federal e que os 10 mil do Ministério Público. 8.589. Vou colocar outros dados, já que você colocou esses aí, outras continhas que a gente pode fazer de soma, multiplicação e etc., só para ter mais ou menos a ideia. Primeira coisa, assim, que é importante lembrar, né, uma coisa da teoria econômica que é fantástica e que está certa, que assim, a ideia de modelo de salário e eficiência. Né? Os salários, eles simplesmente refletem as produtividades. Não é isso? Deveriam refletir as produtividades e não penduricalhos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque salários altos não tem problema nenhum de ter, desde que a produtividade se siga em relação a isso. Então, acho que essa é uma coisa específica. Mas só que eu acho que a gente deveria discutir com coerência, né, a tal dessa palavrinha da questão da desigualdade, né? Porque governo ama essa palavrinha, né? Redução das desigualdades. Desigualdade, vamos só colocar assim, a renda média do Brasil é de mais ou menos 4, 5 mil reais, não é isso? O teto é de 46,6. Ok? Então, assim, a gente está falando que a discrepância sem ganho de produtividade já é 10 vezes. E é engraçado que a gente está discutindo isso num país que tem continuamente, né, se mantido na tal da armadilha da renda média. O que é a armadilha da renda média? Você chega na renda média rápido, mas só que depois você não sai dessa renda média. Você não vira um país de renda rica. Não é isso? E não tem problema nenhum de você ser um país de renda rica. Nenhum problema. Né? Tomara que todo mundo que ganhe altos salários é porque tem produtividade para ganhar esses altos salários. Que é exatamente o que acontece no setor privado. Não é isso? Pessoas no setor privado têm altos salários porque são as pessoas mais produtivas e tomam mais risco. Não é isso? E tomam mais risco e por isso, não é isso? Tem esse retorno em forma de salários. Não é isso? Então, a produtividade é um negócio. Então, é essa que eu acho que é a ótica da teoria econômica que a gente deveria colocar. De novo, por que a reforma administrativa é tão importante nisso? Para nivelar o que é ganho de produtividade. Não nivelar o que é tempo de casa, né? Não nivelar o que é qualquer outra coisa, como penduricalhos e etc. Não é isso? Então, eu só queria colocar esse tema, né, no negócio, porque a gente está discutindo algo em cima de um país que há 4 décadas, né, já atingiu a renda média e não consegue sair dela. A armadilha da renda média tem um motivo. Né? Isso, complacência e escolhas. É interessante porque você fala em produtividade e agora eu vou falar uma palavrinha que faz tremer as bases dos ditos progressistas, com quem eu me anteponho sempre em algumas visões que são visões particularmente antigas e pouco propositadas a um mundo que se transforma. A palavra é meritocracia. O mérito deve ser sempre olhado na hora em que eu observo o desempenho. Eu não posso promover alguém a um grande salário se ele não tiver mérito suficiente para recebê-lo. Esse é o sinônimo da meritocracia, que é entendido como uma outra visão, uma visão que está deturpada no sentido da percepção. Veja bem, você fala dos empregados na gestão privada, né? Na administração privada ou na empresa privada. O empregado numa empresa privada, se ele custar um super salário e não render, não tiver produtividade e não for promovido por méritos, ele será demitido. Mas a estabilidade, que é outra questão para a gente discutir, faz com que, eu vou falar de maneira bem radical, uma anta que desenvolva um trabalho medíocre por 15 anos ainda ganhe quinquênio. Ou por 5 anos ainda ganhe quinquênio. Decênio. Uma anta que desenvolve um trabalho medíocre pode ter um super salário, porque é uma anta bem relacionada. Porque é um idiota com um bom ciclo de relação. Eu estou falando palavras mais pesadas para entendermos a dramaticidade dessa questão que a gente está tratando.
improdutivos. Então vou melhorar, não vou chamá-lo mais de idiota nem de anta, mas um improdutivo que se transforma num super salário. Se a justiça brasileira fosse produtiva, ou seja, garantisse direitos iguais a todos e celeridade na concessão desses direitos, nós até poderíamos entender por que a magistratura tem salários tão altos. Mas uma justiça lenta, de difícil acesso, com exclusividade de atendimento privilegiado para alguns, detém os maiores salários do serviço público brasileiro. Para se pensar. Inclusive, Brasil que tem 84 milhões de processos em tramitação e um número que subiu 9,5% de 2023 para 2024. E o Léo Rocha separou um último dado aqui para a gente que acho que resume bem um pouco sobre o que a gente falou. Gustavo citou sobre rendimento médio e temos aqui um dado do IBGE, rendimento médio de todas as fontes dos brasileiros, atingindo R$ 3.208 em 2024. Você pega o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. A média de São Paulo, R$ 3.884. Média de salários de servidores públicos. No geral, no cidadão geral. brasileiro. Do cidadão brasileiro. Tá. Renda média. E renda aí, média. a renda média. A gente vai para o Distrito Federal, que concentra boa parte desse funcionalismo, e a renda média no Distrito Federal é de R$ 5.037. Está explicada a distorção. Agora, a gente não pode botar no balaio comum todo servidor público, não. Embora eu acho que deveria. Claro que embora eu acho que até deveria. É um número muito curto desses 4%, supersalários, né? 4% só. 0,4%. Nem 4%, é 0,4% dos servidores. Nem 4%, é 0,4%. Mas vamos lá. Eu, embora ache que, mesmo discutindo isso e não podendo considerar todos, eu acho que a estabilidade deveria cair de maneira rápida e emergente numa reforma administrativa. A estabilidade não pode ser sinônimo de proteção para a ineficiência. Então nós devemos começar a medir de outra forma. A eficiência deveria ser a garantia. E aí sim, um funcionário eficiente poderia ser valorizado com quinquênios, decênios e outros penduricalhos. Até porque, por exemplo, na iniciativa privada, aquele que colabora, que compõe um bom desempenho da sua atividade, tem a PLR, que é a participação de lucros e resultados, que é muito mais justa do que penduricalhos com direitos adquiridos. A empresa performa bem, os seus executivos vão ganhar as suas promoções, os seus prêmios, os seus acionistas os dividendos e os seus funcionários a PLR. É muito mais justo.